Eu tenho certeza que todo mundo aqui já assistiu aquele anime maravilhoso, mas quando você vai pesquisar sobre, você nunca acha nada sobre o assunto, porque o anime não fez sucesso. Isso dá uma dor no coração, porque às vezes a gente quer comentar o anime com outras pessoas e vê que a maioria não assistiu. E muitas vezes o fato das pessoas não terem assistido simplesmente não tem explicação. Às vezes o anime que não foi bem divulgado, ou a galera não se interessou muito, ou não houve tantas pessoas comentando sobre ele. Os motivos são infinitos. Mas aqui nesse canal é diferente, aqui a gente lembra até dos mais esquecidos. Vamos fazer justiça com as próprias mãos e falar pra vocês dos melhores animes de romance que não são muito conhecidos, mas que ao mesmo tempo são maravilhosos demais. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like no vídeo. Aqui temos vídeo todos os domingos mostrando recomendação de anime pra vocês. Então já fiquem aqui comigo até o final e vamos conferir a lista. O primeiro anime que eu quero falar pra vocês é Mashiro Hero Symphony. Basicamente conta a história do Shingo, Uryu e os colegas de classe dele, que eles são transferidos temporariamente para uma escola só de garotas. Mas agora eles estão fazendo os experimentos de tentar fazer essa escola uma escola mista. E aí esse choque cultural vai gerando muito conflito, principalmente com as garotas, que tentam resistir a todo custo a essa mudança dos meninos terem que ir pra lá, né? Elas queriam continuar sendo uma escola só de garotas. E aí ao mesmo tempo que os meninos eles têm que se adaptar a essa nova rotina. E aí dentro dessa escola, o Shingo ele vai conhecendo um monte de garota, ele acaba entrando dentro de um clube que meio que cuidava de animais. E aí eles vão resolvendo problemas desse clube, só que aí, em meio a isso, vai intensificando o relacionamento deles com outras garotas, a gente até fica se perguntando com qual que ele vai ficar. Eu particularmente não tinha a mínima ideia de que ele ia ficar com a garota que ele escolheu. No começo eu fiquei meio sentido, eu queria que ele ficasse com outra garota, mas analisando melhor a história, eu acho que fechou bonitinho. Eu acho que foi realmente a garota que teve mais desenvolvimento com ele. E o romance ele vai se desenvolvendo de forma bem delicada, mostrando como o Shingo ele vai criando laços significativos enquanto ele ajuda a superar os preconceitos e os conflitos do lugar. Então assim, é uma história leve, um romance tranquilinho, não tem muita reviravolta, não é aquele anime todo animado. É um anime mais pra você relaxar, você assiste lá quando você tá mais tranquilo, quando você quer ver algo mais fofinho e tal, não tá afim de muita aventura, é um anime mais tranquilinho pra você relaxar. Então basicamente é um anime de drama, né, com um pouco de comédia romântica e tal, mas é um anime muito bom e que particularmente pra mim não fez muito sucesso, pelo menos eu não vejo ninguém comentando sobre ele. Talvez por conta da idade dele, que é um anime um pouco antigo também, até porque é um anime que foi lançado em 2011 e ainda é adaptação de uma web novel. É um anime que até que tem boas notas, a aprovação dele é gigantesca, se você jogar no Google você vai ver que ele tem uma aprovação de 93%, só que ainda assim ninguém conversa sobre ele, eu pelo menos nunca vi ninguém comentar sobre ele. É um anime que se você não for muito fundo pra procurar, você não vai achar informação sobre ele, informação que eu digo assim, pessoas comentando sobre ele, até no YouTube mesmo se você procurar vai ser difícil. Por exemplo, se você pega uma lista de animes de romance e tal, raramente você vai ver esse anime em uma delas, mas ainda assim é um anime muito bom, eu acho que vale muito a pena vocês assistirem, foi um dos primeiros que eu assisti, gostei bastante, tem muita reviravolta, é uma trama até que interessante, então assim, quem gosta de um anime mais tranquilo, um romance mais relax pra você ficar mais de boa, esse é um anime certo pra você, vai a fundo que é sucesso. O segundo anime que eu vou falar pra vocês é de Crescent Crisis. Basicamente no futuro a humanidade ela acabou colonizando Marte. E aí nós temos a empresa Kirishima Corporation que basicamente lidera em inovação tecnológica naquele lugar. E a história basicamente foca no departamento EITEC, que é formado por jovens engenheiros muito talentosos e liderado por Kai Tosera, que é basicamente o professor, né, desses jovens engenheiros aí, e ele sonha basicamente em criar uma nave mais avançada que já existiu. Só que por conta da empresa enfrentar vários problemas financeiros, a gente tem o nosso protagonista, que é o Nagisa Kiryu, que é basicamente um diretor lá que foi recém-nomeado ao cargo. Ele foi enviado lá pra cortar custo. Só que aí ele ameaça o futuro da EITEC. E basicamente, se ele não vê que a empresa tá dando algum tipo de retorno pra ele, ele vai acabar fechando o lugar. E aí quando ele vai pra lá, ele vai tendo uma relação muito melhor com as pessoas que moram lá, né? Com os jovens engenheiros que estão lá. E aí conforme o tempo do anime vai passando, você vai entendendo mais ou menos como que funciona o objetivo dele. E a gente percebe que não é bem assim que as coisas funcionam. E em meio a tudo isso, o nosso querido Kiryu Nagisa acaba desenvolvendo um leve romance com a nossa querida Mizuki Sera. E pra quem percebeu, ela tem o mesmo sobrenome do professor deles. E isso não é por acaso, a Mizuki nada mais é do que a irmã do professor. E aí nisso o romance deles também vai avançando. O romance ele não é o foco principal dessa história, eu achei que fosse, mas infelizmente não é. Mas não é como se ele não fosse abordado com seriedade. A gente tem o arco desse romance, é um arco que se desenvolve muito bem. Temos um fechamento pra esse romance, o casal ele acaba ficando junto. O que eu não gostei é que o final da história dá a entender que vai rolar um triângulo amoroso lá, eu não sei como é que vai funcionar, se vai ser triângulo, se vai ser harém. Eu particularmente não gosto, então o final do anime eu acabei não curtindo muito. Questão de gosto, não diria que é ruim, mas questão de gosto, eu pelo menos não gosto. Mas pelo que eu acho que vai acontecer, ele não vai ficar nesse triângulo amoroso. Acho que ele vai ficar só com a Sera mesmo, e os dois vão ficar juntos aí. Então assim, temos beijo, temos desenvolvimento, temos declaração de amor. Então apesar do foco desse anime não ser puramente romance, é um anime que entrega bastante disso.
Agora, por que desse anime também não ser muito conhecido, eu não faço a menor ideia. Eu, particularmente, nunca vi ninguém comentando sobre. O único jeito que eu descobri que esse anime existe foi num post do Instagram, com uma cena de 30 segundos dos dois se beijando. Foi aí que eu conheci esse anime, mas fora isso, eu nunca mais vi nada sobre o assunto. Literalmente não vi ninguém comentando sobre ele. Ninguém, absolutamente nada, nada. Eu só vi esse post aí, depois ele sumiu do mapa. E é um anime muito bom, é um anime com um drama forte, ele tem cenas intensas. A gente tem tensão o tempo todo, porque a gente não sabe como que vai funcionar esse departamento da A-Tech. Tem muita reviravolta no meio desse anime, tem muito plot twist, então eu recomendo bastante. Se jogar no Google, ele tá com nota de 88% que as pessoas gostaram desse anime. Então assim, é um anime muito bom, ele é muito divertido de acompanhar, tem muita cena legal, mas infelizmente ele não foi muito conhecido. E ele não é um anime tão antigo assim, ele é de 2015, ele tem 9 anos só. Só que, por exemplo, se a gente pega outro anime, chamado Kaichou Maid-sama, é um anime que foi lançado em 2013, muito antes desse Class on Crisis. E muita mais gente fala desse Kaichou Maid-sama do que desse Class on Crisis. Eu não sei porque particularmente esse anime não fez sucesso. Acho que talvez por conta dessa temática meio tecnológica, futurista, acho que as pessoas não gostam muito. Mas ainda assim é um anime maravilhoso, eu recomendo vocês a dar uma chance. Façam um teste dos 3 episódios, se vocês não gostarem pode dropar, mas assim, assistam pelo menos, vejam como é que é a história. E quem sabe esse anime não pode surpreender vocês. O terceiro anime que eu vou falar pra vocês é Tadakun Akoi Washinai. Esse aqui é mais um anime tranquilinho, né, com drama mais acaliente lá, pra vocês ficarem mais de boa, né, um anime mais relaxado. E basicamente conta a história do Mitsuo Shitada, que é um aspirante a fotógrafo que acabou perdendo os pais quando era criança. E aí por conta disso ele evita se envolver com as pessoas romanticamente. Só que durante uma sessão de fotos ele acaba conhecendo a Teresa Wagner, que é uma estudante estrangeira vinda de Luxemburgo. E a Teresa, ela acaba roubando a cena demais, então ela é muito alegre, ela é curiosa, fascinada pela cultura japonesa. Só que ela carrega um segredo muito grande, eu não vou contar qual que é esse segredo, vocês vão ter que assistir pra descobrir, porque é um puta do spoiler. E à medida que a Teresa e o Mitsuoji eles vão passando o tempo juntos, uma amizade especial vai florescendo entre eles. E aí vai acabando se transformando em amor. Só que aí o destino vai colocando muito desafio no caminho deles. Então basicamente um anime de comédia romântica padrão. Não vão esperando que vocês vão encontrar um anime completamente diferente, que vocês nunca viram nada sobre. É um anime clichêzinho, mas eu acho que é um anime clichê que foi muito bem feito. Se vocês pegam a direção de arte dele, é um anime muito bonito. A direção de cores, pra mim, parece que tipo foi pintada em aquarela. Eu acho essa... Mano, eu acho esse tipo de arte, assim, muito maravilhoso, é muito bonito mesmo. Você tem personagens muito carismáticos, parece que todos eles têm o seu desenvolvimento, todos eles têm um motivo pra ele estar lá, não é só, basicamente, um tapa-buraco só pra falar que tem que ter o boneco, não. Todo mundo lá tem o seu objetivo lá, todo mundo tem um motivo pra estar lá dentro desse anime. E é um anime que ele tem um final fechado. E é um final fechado que eu particularmente gostei bastante. Os personagens, eles superaram muitos desafios e eles acabaram chegando lá. Eu achei isso maravilhoso. O plot twist que tem dentro desse anime também é absurdo. Vocês vão ficar de cara quando vocês descobrirem. É um ótimo anime que também, infelizmente, não fez muito sucesso. Se jogar no Google, ele tá com aprovação de 95%. Mano, 95%, velho. Apenas 5% das pessoas que jogaram aqui não gostaram desse anime. Então, é um anime maravilhoso. A direção de arte dele é absurda, o desenvolvimento dos personagens é muito legal. Esse é um anime que tecnicamente não é tão esquecido, você até acha algumas informações sobre ele. E eu particularmente não vejo ninguém comentando sobre hoje em dia. Então pra quem gosta de um anime de romance com drama escolar, mano, vai fundo que é pra vocês. Eu não tenho nem muito o que falar sobre esse anime, só vai assistir e ver como é que funciona essa perfeição. O quarto anime que eu vou falar pra vocês é Netiju no Susume, que basicamente conta a história da Moriko Morioka, que é uma mulher de 30 anos que acaba decidindo abandonar o emprego corporativo e se isolar socialmente. E aí, pra escapar dessa pressão da vida real, ela acaba mergulhando em um MMORPG e ela acaba criando um avatar masculino chamado Hayashi. Só que no jogo ele conhece a Lily, que é uma personagem feminina controlada por Yuta Sakurai, um cara, que é basicamente um jovem trabalhador na vida real. Só que sem saber que um tá do lado do outro, eles formam uma conexão bem próxima no mundo virtual. E aí, ao mesmo tempo, os caminhos deles começam a se cruzar no mundo real. E aí, de maneira bem engraçada e muito inesperada também. O romance entre os dois acaba crescendo muito gostosinho, é muito tranquilo de assistir. E aí vai crescendo tanto online quanto offline. E aí vai mostrando como os dois eles vão lidando com a insegurança deles e eles aprendem a se abrir um com o outro. É uma história bem gostosa de assistir. Ele foge um pouco, né, dessa pegada de romance colegial, né? Ele é um romance realmente entre adultos. Então você consegue assistir o anime numa perspectiva bem diferente. E é um anime que ele não avança muito rápido, mas você sente que tá tendo bastante progresso. Então, infelizmente, no anime a gente não tem beijo, não tem nada que, tipo assim, mostre realmente que tá acontecendo algo, mas assim, por interpretação do que acontece no anime, você consegue perceber que de pouquinho em pouquinho ele está avançando muito bacana. Então é um anime que ele termina semi-aberto, não mostra exatamente como que tá o futuro deles, como que fechou, mas assim, por interpretação você já consegue entender que tá rolando um desenvolvimento bacana. A evolução da protagonista é absurda, se você pega como ela tá no primeiro episódio, como ela tá no último episódio, vocês verem que ela mudou muito. É um anime que em comparação aos outros não tá muito alto no ranking, ele tá apenas com 80% da galera que gostou.
Mas isso também é muito relativo, até porque 50% de 100 mil é muito maior do que 90% de 40. Uma curiosidade pra vocês é que, diferente da maioria dos outros animes, esse anime ele só tem 10 episódios em uma OVA, então dá pra dizer que ele tem 11 episódios, então é um anime muito rapidinho de você assistir, e um dia praticamente você já assiste ele. Então eu recomendo bastante. Quem gosta de um anime com uma pegada um pouco mais adulta, de um relacionamento um pouco mais dramático, vai gostar bastante desse anime. Então eu recomendo bastante, principalmente pra quem gosta de jogo, porque ele consegue fazer uma boa mescla, né? Tem o desenvolvimento dos personagens e mostrar um mundo que existe dentro do MMORPG. E outra curiosidade pra vocês, que não vai alterar em nada a história, mas eu achei algo legal quando eu descobri, é que a protagonista é 2 anos mais velha que o par dela. Então enquanto ela tem 30 anos, o par dela tem 28. Esse anime ele já puxa bastante pra comédia romântica, então pra quem gosta de comédia romântica vai gostar desse daqui. Tem muita cena engraçada, tem umas cenas de drama muito divertidas também. Então é um anime de drama, né? Ele tem um pouquinho de drama lá, mas o foco dele é comédia romântica. Então quem quiser dar uma chance pra esse anime, eu acho que vocês vão gostar bastante, é muito divertido de acompanhar. Eu não vejo ninguém comentar sobre ele hoje, e é um anime que é muito recente. E eu não tô zoando quando eu digo que é um anime recente, porque esse anime literalmente foi lançado em janeiro de 2023. Não tem nem 2 anos que esse anime foi lançado, e ele parece que já foi esquecido por todo mundo. Esse aqui eu acho que vai ser mais um delírio coletivo, porque eu acho que muita gente deve ter assistido esse anime aqui, só que ninguém lembra dele. Nem eu lembrava. Tanto é que esse anime ele que me deu a ideia de poder fazer esse vídeo. Estamos falando de Kaiko Sareta, que basicamente conta a história do nosso querido protagonista Dariel, que é um soldado que serviu ao exército do Rei Demônio, só que ele foi demitido depois de uma mudança de liderança. Só que sem habilidades mágicas, ele era considerado muito dispensável, apesar da inteligência e a lealdade dele. E aí, sem rumo, ele acaba encontrando uma vila humana, onde ele descobre as habilidades físicas impressionantes dele, que foi herdada de um passado misterioso. E basicamente o que aconteceu é que ele não é um demônio, e é por isso que ele não consegue usar magia demoníaca. Só que ele, como humano, o cara é absurdo. Então, basicamente, o que os caras estavam querendo dizer é que tava colocando um peixe pra subir numa árvore. O peixe não tem capacidade de subir numa árvore, só que bota ele dentro do rio pra ver se o bicho não dispara nadando. Então, basicamente, o que aconteceu? Basicamente, todo mundo chamava ele de inútil porque as habilidades dele eram de habilidades humanas e não habilidades demoníacas. E aí, por isso que ele foi chutado, porque ninguém achava que ele era essencial. E aí, nessa vila que ele acaba encontrando, ele conhece a nossa querida Marika, que é uma garota muito forte, muito generosa, que vai acabando ajudando ele a se adaptar na vida nova dele. E aí, conforme o tempo vai passando, os dois eles vão tendo um relacionamento romântico que vai avançando, e aí vai contrastando bastante com o passado turbulento do Dariel. E o melhor de tudo é que isso acontece muito rápido. No 7º episódio, o cara já tá casado. E aí, depois que o prefeito da cidade ele acaba falecendo, o Dariel ele meio que é escalado pra ser o novo prefeito da vila, e aí com isso ele também tem o dever de proteger ela. E aí o objetivo deles, como novo prefeito, é basicamente tentar conciliar os humanos com os demônios, e ver que ambos podem cooperar. Então tem muita reviravolta nesse anime, tem muita cena divertida, o romance ele fecha de forma muito bacana, a gente tem de tudo nesse anime, inclusive a gente consegue ver o filho do casal nesse anime. Então em questão de romance, é um anime que avança muito rápido. Fala aí outro anime de romance que em 7 episódios o protagonista já tem um filho. Então dá, né? Esse anime ele é muito rápido. Ele tem um pouquinho de tudo, tem um pouquinho de comédia, tem um pouquinho de ação, tem um pouco de romance, tem um pouquinho de drama também. Tem intriga entre os personagens, já que o protagonista ele conhece o pai dele e o pai dele odeia demônio. Então assim, é uma história um pouco maluquinha, mas é muito divertido de acompanhar, o desenvolvimento do casal é absurdo. Pra quem nunca viu, é um ótimo anime, principalmente pra quem tá começando a assistir anime de romance, porque é um anime que ele não te deixa enjoado. Porque tem animes que quando você vai assistir é um anime muito dramático, tem um drama muito pesado e algumas pessoas podem não gostar. Principalmente porque podem achar enjoativo conforme o tempo passa. Então esse anime, todo episódio ele tem algo novo que deixa complementar a história. Então você nunca sente que você tá enjoado de algo, porque sempre tá acontecendo coisa nova. Então pra quem nunca viu, eu recomendo dar uma chance. Pra quem já assistiu, vamos relembrar os bons momentos que tem nesse anime. Porque é um anime que infelizmente foi esquecido por tudo e todos. Pra vocês terem noção, essa porcentagem de gostei que eu tava pegando dos outros animes, eu tava pegando basicamente da página de pesquisa do Google. Só que esse anime ele foi tão esquecido, mas tão esquecido que nem essa página o Google tem. Nem o Google lembra desse coitado. É difícil, mas é um anime muito bom, eu recomendo bastante. Quem não assistiu é um prato feito. Quem gosta de um anime de romance vai adorar esse anime, tem uma conclusão muito bacana. E ainda deixa um gancho pra segunda temporada, só que eu acho que como esse anime ele não fez tanto sucesso quanto poderia, talvez a gente não tenha. Eu espero que tenha, realmente é uma história que eu realmente queria ver, acompanhar um pouco mais. Mas infelizmente, ao que parece, nós não teremos uma segunda temporada. Quem sabe no futuro, né? Hoje em dia a gente não pode dizer que tem certeza de nada, mas ao que parece estamos indo pra esse rumo. Mas esse vídeo ele vai ficando por aqui, se você gostou já deixa o like, se inscreve no canal.
Postamos vídeos todos os domingos, falando de recomendações de anime pra vocês. Deixem nos comentários também o que acharam do vídeo, o que dá pra melhorar. Recomendações de tópicos que vocês querem que eu traga aqui pra vocês. Se quiserem comentar de outros animes que não estão listados aqui nessa lista, mas querem saber a minha opinião, pode deixar aí nos comentários que talvez, quem sabe, também posso fazer um vídeo sobre. Eu tô estudando alguns conteúdos diferentes que eu posso trazer aqui pro canal, mas como eu não tenho muito tempo, eu acabo fazendo essas listas que são um pouco mais rápidas de fazer. Mas quem sabe no futuro não temos algo diferente. Então por hoje eu fico por aqui, eu espero que todos vocês tenham gostado e eu espero vocês no próximo vídeo. Falou!